Formação das nuvens.
casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Obrigado aí por essa oportunidade que você está nos dando. A gente está conectados em torno do nome de Jesus. Esse é o momento que a gente está separando para orar juntos. A oração é algo que a gente precisa praticar e é um bom momento. Eu acho que é um momento oportuno aproveitar essa conexão. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele estaria. Então, nós cremos que através dessa conexão, Jesus está conosco também, ouvindo as nossas orações. A gente tem alguns pedidos para fazer. A gente está orando pela vida da Priscila, que é filha da Maria Rangel. Nós estamos orando pelo Sérgio, que é um irmão nosso, com quem a gente congregou na Igreja Metodista de Caraí. Nós estamos orando pelo Dr. Ricardo, que é um médico que está entubado, está com bastante comprometimento ali, nível respiratório, pulmonar. Estamos orando, né, em favor da mãe do Rodrigo e do Rodrigo também, são duas situações distintas, amiga da Beatriz. Infelizmente hoje nós ficamos sabendo do falecimento da Maria Cláudia, por quem nós oramos aqui. Ela chegou a ter alta, ficar em casa, passou o Dia das Mães com a família, mas ela não resistiu. A gente ficou sabendo disso tem mais ou menos 1 hora. A gente teve essa notícia triste e não é uma derrota. Eu acho que o falecimento de alguém que a gente ama, por quem a gente se preocupa, cria uma reflexão na gente
de como a gente está levando a nossa vida, de como a gente se importa ou deixa de se importar com as pessoas, se a gente se importa com o que realmente importa, ou se a gente está criando caso por bobeira, né? Porque para essa família mais vale a mãe, né, estar com eles do que qualquer outra coisa, né? E agora eles não podem ter por perto, então acho que isso faz com que a gente repense muita coisa na vida da gente, perceber a fragilidade da vida humana e do quanto a gente precisa de Deus, de estar perto de Deus. Então eu te convido nesse momento a você orar. Se você tiver algum pedido, eu peço que você comente aí, coloque nos comentários. Se a gente não orar hoje, a gente vai estar orando amanhã, mas alguns pedidos a gente, graças a Deus, já superou. A gente orou pelo Felipe, que está curado, oramos pelo Joel, que já fez a operação, oramos pela mãe da Patrícia, já está em casa. E é assim, a gente vai batalhando, vai enfrentando e vai vivendo experiências, sempre. Orar sempre traz experiências. Então, nesse momento, eu queria que você tivesse aí um tempo com a gente aqui em oração, tá bom? Pai, nós oramos nessa noite. Sabemos que o dia não foi fácil para muitos de nós. Nos colocamos aí no lugar da família da Maria Cláudia. Que o Senhor os conforte através do seu Espírito Santo, nos ensine a não deixarmos de nos importar com as vidas das pessoas. Não queremos olhar para o ser humano como números. Não queremos ouvir, ler, participar de alguma notícia de que morreram pessoas e pensar que foram números, mas que nós possamos nos importar com as pessoas e que isso traga um desafio para nós de vivermos melhor a nossa vida, mais perto de Ti, o quanto conseguirmos dia após dia. Ó Pai, nós estamos em oração pela vida da Priscila, ali com seus problemas respiratórios, que o Senhor cure a tua filha. Oramos, Pai, pelo restabelecimento do Joel, que já operou o fêmur. Oramos pela mãe do Rodrigo e pelo quadro do Rodrigo também. Queremos dar esse testemunho aqui. Nós intercedemos em favor do Dr. Ricardo, da Vanessa também, amiga da Ariane. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos aqueles que estão com o coronavírus, queremos colocar os médicos, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que estão deixando suas casas e estão se expondo em favor de outras vidas. Abençoa as estruturas hospitalares. Pai, que haja leito para todos que precisarem. Ilumina médicos, dá a direção, que se encontre uma vacina em tempo, que nós possamos, do lado de cá, isolados, cooperarmos, que haja muita consciência, muito bom senso nas nossas ações e práticas, para que nós possamos vencer esse coronavírus e, mais do que vencer essa pandemia, nós possamos nos tornar pessoas melhores que busquem mais a Ti. Oramos em favor também de todos que estão agravados nos seus quadros clínicos, das suas doenças emocionais, pessoas que tomam remédio contra a depressão, contra a ansiedade, pessoas que já vivem medicadas e, no calor dessas circunstâncias adversas, tiveram seus quadros agravados. Que o Senhor cuide de cada uma delas. Nós possamos ter experiências aí de vitória para contar, das pessoas tendo experiências com o Senhor nessa área também. Queremos colocar os filhos na Tua presença, Pai. Aqueles que estão distantes de Ti possam se reconciliar. Que nesse tempo difícil a gente possa ter muitas boas notícias de pessoas se reconciliando com Jesus. Colocamos, sobretudo, a vida dos nossos filhos que porventura estejam distantes. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê vitória. Não nos deixe esquecermos uns dos outros, mas que apesar dessa distância física possamos estar conectados mais do que nunca, sobretudo em oração uns pelos outros. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria agradecer a todos aí que estão com a gente.
Essa mensagem que nós vamos pregar hoje, assim como todas as mensagens das transmissões, elas ficam gravadas. Então, se você chegou e não pegou a parte do louvor, ou aqueles que vão, né, chegando, você pode depois ter acesso aí a essa transmissão. E é muito importante que vocês nos ajudem compartilhando com pessoas, porque a gente tem um limite, né? A gente se conecta com as pessoas que a gente conhece, mas você se conecta com pessoas que nós não conhecemos, mas que também podem ser abençoadas e edificadas com a oração, com a transmissão, né? A Vânia chegou agora, me atrasei. Mercado está muito difícil a gente fazer mercado, né? Está muito mais moroso, porque com todas essas medidas de segurança fica muito mais difícil atender as pessoas, né? É uma guerra a gente ir à rua para fazer qualquer coisa. A gente só vai porque é preciso mesmo, né? Ir a mercado. Mas estamos aí. Dias mais fáceis, dias menos fáceis, mas a gente não abre mão dessa conexão com o Senhor. Queria te convidar a abrir num texto que está em Isaías capítulo 40, verso 31. Palavra aí de ânimo para a nossa vida, de fortalecimento. A Bíblia lava tudo, é verdade. A Bíblia ela tem que ser uma prática, né? A palavra de Deus ela tem que ser a reflexão bíblica, ela tem que ser uma prática nossa, independente das circunstâncias emocionais que nós estivemos atravessando. Tem dias que é mais difícil pregar, tem dias que é mais difícil se deter na palavra, mas nós não podemos tirar do nosso coração a necessidade que nós temos de refletirmos, de colocarmos a nossa vida, expondo a nossa vida à palavra de Deus, como quem vai a um médico e recebe ali um diagnóstico, não é uma medicação que é prescrita pelo médico, não é um tratamento, nós estamos em tratamento. Bom, o texto diz assim, eu vou estar lendo aqui na versão da Bíblia a mensagem, mas os que esperam no eterno renovam suas forças, abrem asas e voam, alto como águias, correm e não cansam, andam e não ficam exaustos. Palavra do Senhor. Pai, nós oramos para que a Tua palavra nos anime, nos fortaleça, que a Tua palavra nos mude o estado. Se estamos de uma determinada forma, que ao sermos tocados pela Tua palavra, possamos nos encontrarmos ao fim melhor do que quando começamos a ouvir a Tua palavra. Que ela possa cumprir o propósito dessa noite, desse tempo na nossa vida e assim possamos ser edificados. Renova-nos, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando a palavra de Deus fala sobre aqueles que esperam no Senhor, eu preciso que você compreenda a ordem dos fatos. Às vezes a gente se encontra em apuros, às vezes a gente está atendendo a demandas que são urgentes, que nos pegam quase que de surpresa. E aí o que acontece posteriormente? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vivemos situações, todos nós vivemos situações que a gente não gostaria de viver, que a gente não escolheu livremente viver. Mas elas estão aí. Estamos cercados de situações que a gente não gostaria de ter que lidar. Mas como é que nós lidamos com elas? E essa mensagem, esse texto, ele nos dá um caminho. Surgiu uma situação, você não estava à espera. Te pegou de surpresa, desprevenido, algo desagradável. O que a gente faz? A gente chama por esse socorro e espera por esse socorro. Quando você espera pelo socorro, o teu estado muda. Por quê?
Você não está de olho no que está doendo, no que você está passando, no que você está sofrendo. Mas a tua expectativa, ela se volta para o recurso que vai vir. Se quebrar a máquina de lavar da tua casa, você vai ficar muito chateado. Ninguém fica sem máquina de lavar hoje em dia. Ninguém quer mais lavar roupa no tanque. É uma situação ultrapassada na nossa sociedade. Todo mundo quer ter uma máquina e essa máquina tem que funcionar, não é? Então, o que acontece? Quando essa máquina quebra ou dá sinais de cansaço por algum motivo, compromete a lavação, a lavagem da roupa, a tua atitude é procurar o socorro, alguém que saiba consertar para vir ver a máquina, ou vai trocar, ou vai consertar, mas você que precisa daquela máquina funcionando. O que acontece tão facilmente na nossa vida, nem sempre é tão fácil nas nossas emoções. Por que a palavra ela é contrária ao espírito da murmuração? Porque murmurar é como se você ficasse reclamando que a máquina está quebrada, que precisa de conserto, mas não tomasse uma atitude de buscar o conserto para aquela máquina. Mas quando a palavra de Deus fala sobre aqueles que esperam no Senhor, a palavra está falando com aqueles que compreenderam, que precisam desse socorro e que ao mesmo tempo têm esperança nesse socorro, sabem que esse socorro, como o texto diz, renova suas forças. O que mais há na vida é cansaço e exaustão. Muita coisa nos cansa, muita coisa exaure nossas forças. Mas a gente precisa ter uma atitude de esperança e procurar por esse socorro, sabendo de onde ele vem. Você não vai procurar uma pessoa que monta cavalos para consertar sua máquina de lavar. Você não vai chamar para consertar teu carro a pessoa que cuida da piscina. Você vai procurar uma pessoa que tem aquela especialidade. E Deus é especialista em renovar nossas forças. A gente tem que ter muito cuidado, porque muita coisa minam as nossas forças e a gente não percebe. Então, essa é uma reflexão necessária. Eu preciso perceber até que ponto as coisas que eu faço não estão tirando minha força, me cansando, me sobrecarregando. Porque Deus, o que Deus tem para a gente é sempre renovo e fortalecimento. Bom, se por um lado o mundo nos esgota, Deus ele é o nosso socorro no momento da aflição, mas aí a palavra depois começa a dizer sobre voar como águias, abrir as asas e voar alto como águias. Você sabia que você tem asas? Você sabia que você pode voar como águias? Esse é o diferencial. A necessidade, a angústia, o problema, a tristeza, a fraqueza, o cansaço, a exaustão, são coisas comuns a todos nós. Mas qual é a grande diferença? O discípulo de Jesus, ele tem asas, ele tem consciência de que tem asas e ele usa essas asas no sentido de que ele pode buscar uma altura aonde ele pode mudar a sua perspectiva sobre as coisas. As coisas acontecem. As coisas te desanimam, desestruturam você, te enfraquecem. Mas qual é a tua resposta? O que a palavra está indicando é que eu posso ter esperança em Deus, porque Deus renova as minhas forças. E como é que eu tenho acesso a esse renovo de forças? Aí é que entra a terapia de Cristo. Aí é que entra a terapia de Cristo. Nos dá, o nosso envolvimento com o Evangelho nos dá uma identidade que
quando nos é revelada, a gente aprende que pode voar. O que é poder usar as asas? É buscar a Deus. Quando a gente não voa, não é? Mas espiritualmente falando, quando a gente bate as asas, é sinal de que a gente está buscando altura. Isso que você está fazendo agora é buscar altura. Você está batendo suas asas. Teu dia pode ter sido complicado, cansativo, desanimador. Não é? Só de ligar a televisão a gente já é capaz de se ver esgotado com tantas notícias ruins. Porém, você separou um tempo aqui. E nesse tempo, você está batendo suas asas, você está ganhando altura para que você consiga enxergar as coisas por uma outra perspectiva. O segredo de voar é que você consegue chegar numa altura de onde você, ao ver teus problemas, você os vê de maneira diferente. Hoje eu tive que subir no telhado de casa. E aí precisei subir no telhado de casa e percebi que lá de cima a visão é outra do terreno. E a gente tem uma visão mais ampla. Quando a palavra nos compara com águias, a águia é uma ave que tem uma visão minuciosa, profunda. Ela voa muito alto e enxerga muito. Sabe o que às vezes nos cansa e nos esgota? É porque a gente enxerga pouco. Pessoas que se iram com facilidade, pessoas que se cansam por tudo, pessoas que se angustiam, que se ofendem com qualquer situação, são pessoas que enxergam pouco. Quando nós enxergamos muito, nós somos capazes de extrair lições de qualquer circunstância. Nós estamos aqui com o objetivo de sermos ampliados. Nós não queremos ser pessoas obstinadas, no mau sentido. Pessoas obtusas, pessoas que não se abrem para viver experiências com Deus. Por quê? Quanto mais a gente enxerga, menos a gente se cansa. Porque a gente sabe como se desviar do caminho errado, a gente consegue enxergar o buraco, a gente consegue saber aonde vamos colocar os nossos pés, porque a gente está enxergando. Sabemos como contornar situações difíceis à medida que a gente enxerga mais. Deus quer que a gente aprenda a bater nossas asas. E ao encontrá-lo, a gente passe a ver nossos problemas com um novo olhar, de uma nova maneira. Existe um jeito novo a partir do Evangelho para enxergar as coisas. E aí, se você tem asas, mas não bate as asas, de nada adianta. De nada adianta. Há um livro muito especial do Leonardo Boff, que é Águias e as Galinhas, né? Que às vezes você é uma águia, mas você se movimenta como uma galinha. Se você não se identifica como uma águia, talvez você seja uma águia, mas vivendo como uma galinha. Então essa comparação é importante para você perceber que às vezes você tem uma vocação, você tem um chamado, mas talvez esteja vivendo de maneira contrária, negando as asas que você tem. Eu percebi algo, não é? O cansaço, ele é muito revelador. Quando você se cansa ao fazer uma determinada atividade, um dos motivos é que você não está acostumado. Uma pessoa que tem a facilidade em fazer algo, ela se cansa menos. Perguntaram ano passado, né, naquela jornada muito vitoriosa do time do Flamengo, perguntaram para o técnico se não seria comprometedor para a equipe o fato deles estarem jogando muitos jogos. E ele deu uma resposta especial, extraordinária. Ele falou, quando se sabe o que fazer, você se cansa menos em campo. Olha só que resposta inteligente. Você, na tua vocação,
Naquilo que você sabe fazer bem, você se cansa menos. Aliás, tem uma outra questão importante. O que é cansativo para uns é prazeroso para outros. Se você falar assim para mim, vamos andar a cavalo, para mim vai ser cansativo, porque eu não estou acostumado e não desenvolvi um gosto por isso. Mas para uma pessoa que gosta muito de andar a cavalo, não é cansativo, não é nenhum problema. Se você chama uma pessoa para fazer uma trilha, quem não gosta vai achar chato, cansativo, exaustivo, mas quem gosta vai adorar, vai achar que foi um dia ganho, vai achar que foi um dia agradável e maravilhoso. Então eu quero que você compreenda que os teus cansaços, as tuas exaustões são reveladoras no sentido de que elas vão mostrar se você está vivendo tua vocação ou não. Se você falar para mim assim, olha, amanhã você vai ter que pregar 20 vezes, eu vou adorar, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Agora, se você me pedir para fazer uma coisa que talvez para você seja muito prazerosa, mas para mim não seja, vai ser extremamente cansativo. Então isso tem a ver, isso é relativo com a tua vocação. É cansativo, né? A gente quando percebe que o cansaço é um termômetro, a gente fica cansado só de perceber, às vezes, a distância que a gente está do que a gente precisa fazer. Não empenhe tuas forças fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Saiba que aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que é prazeroso para fazer, nunca vai ser um cansaço, nunca vai ser uma exaustão. Então, na vida com Jesus, a gente vai aprendendo que o cansaço ele pode ser trocado por algo que eu faça e eu me entusiasme a fazer. Você pode até dizer para mim que tem coisas que são chatas por natureza, por exemplo, lavar a louça, não é? É chato. Seria bom que a gente apertasse, estalasse os dedos e a louça ficasse lavada. Mas é tão bom almoçar com a nossa família, é tão bom uma refeição com os amigos, que a gente passa pela questão de lavar a louça feliz pelo momento especial que nós tivemos. Não é? O Carpinejar ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, né, que uma louça grande revela uma refeição muito boa. Não é? Quando você só frita um ovo e come, tem pouca louça para lavar, né? Mas aquela jantarada ou aquele almoço que você faz para muitas pessoas, aquilo depois dá um trabalhão para limpar. Mas é um trabalhão prazeroso pela refeição, pelo momento agradável que você teve. Olha, você não precisa desistir, você não precisa se sentir desistido de si mesmo. Você precisa renovar tuas forças, bater tuas asas, ganhar altura nas coisas de Deus, para que você possa enxergar as coisas com clareza. Enxergar quais são os combates nos quais você tem que entrar e nos outros que você tem que sair. Tem coisas que nos enfraquecem e aí a gente percebe que não é o nosso lugar. Quando o amor não está sendo servido na mesa, a gente se levanta. Não é preciso ficar numa mesa em que o amor não é o prato principal, não é? E a gente tem que perceber que existem cansaços que são evitáveis. Existem cansaços que são evitáveis. Na vida, a maneira como a gente lida com as coisas vai nos facilitar ou vai nos exaurir. E aí é medir. Pega hoje a unidade de medida que a Bíblia nos ensina. Cada dia basta o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é uma medida de tempo oportuna. Pega teu dia hoje. O que é que te cansou? O que é que te exauriu? Você começa a analisar. O que eu poderia ter evitado? Outra, se eu não poderia evitar, como eu posso dar significado a essa experiência para que eu não me canse ainda mais? Eu vejo as mães, de maneira geral, dizerem de noites mal dormidas por causa dos seus filhos.
principalmente as mães. Os pais podem até ajudar, mas as mães são muito mais solicitadas, não é? Mas eu não vejo nenhuma mãe arrependida de ser mãe. Eu não vejo nenhuma mãe dizer assim, eu dormi mal, não valeu a pena. Eu não vejo. Por quê? Porque o prazer, a vocação, o privilégio de ser mãe compensa o desafio, não é? A exaustão e os cansaços. Então, nós precisamos compreender que cansaço e exaustão são coisas que a gente precisa relativizar quando é necessário e evitar se for possível. Tudo isso a gente só consegue fazer se nós batermos as nossas asas, voarmos, para que a gente tenha uma visão de águia. E olha, por fim, dizer que a esperança traz fortalecimento. Não é ser romântico nem ser alienado demais nós termos esperança. É a esperança que traz renovo e fortalecimento. Se você não tiver esperança, a tua vida vai te esgotar. Se você tiver esperança, você, ainda que cansado, você vai poder ser renovado, né? E o poder do Evangelho é esse, é a mudança de estado. A gente está cansado, mas a presença de Deus, o efeito do Evangelho em nós, o efeito da terapia de Cristo na nossa vida, esse tratamento pelo qual a gente passa com Jesus, nos dá renovo, nos alivia o cansaço e nos dá ânimo para a gente continuar. Saiba que você pode voar. Saiba que você pode buscar a Deus e com isso mudar teu estado. Não precisa ficar cansado reclamando do cansaço. Você pode usar a força que você está usando para reclamar do cansaço, você pode usar para buscar a Deus e ser renovado. Amém? Pai, nós queremos orar nessa noite mais uma vez. Senhor, tira o cansaço do teu povo, de cada um de nós, tira a exaustão e nos leva nesse caminho de subir, de voar alto, de te encontrar e enxergar as coisas segundo a visão que o Senhor nos proporcionar por intermédio do teu Espírito Santo. Deus, há muito cansaço à nossa volta, mas nós queremos nos envolver com o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para que a vida não seja cansativa, mas possa ser prazerosa. Que diante dos desafios a gente possa ser animado para lutar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nenhum de nós fique vivendo uma vida que não seja para nós, mas que possamos nos lançar no desafio de vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos dá força, nos dá ânimo, traga o renovo para os nossos corações. Que a gente não se surpreenda com as situações que não são esperadas pelo nosso coração. Que nós aprendamos a lidar com situações difíceis, esperando no Senhor. E que de Ti, ó Pai, venha o renovo, o fortalecimento, o ânimo para continuar caminhando cada dia, sabendo que nós podemos bater nossas asas, Te encontrar nas alturas e assim ver e viver uma vida diferente na Tua presença. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela tua conexão, pelo tempo que você passou aqui conosco. Se te abençoou de alguma maneira, compartilha com pessoas. É uma alegria muito grande. Se tem algo que renova minhas forças, é estar conectado aqui com vocês, podendo trazer a palavra, cantando com a família. Nossa família está toda envolvida nisso e nós não nos arrependemos nem um minuto de vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vocês fazem parte disso e por isso nós somos muito gratos a cada um de vocês. Se tiverem pedido de oração, coloquem nos comentários, a gente consegue recuperar isso posteriormente para a gente continuar orando. Amém? Nós estamos sendo tratados por Jesus. Um grande abraço a todos, até amanhã.